Bom dia, meus amigos, bom dia, meus colegas, bom dia, meus irmãos. Irmãos, eu gostaria de meditar hoje em mais uma palavra, e que você possa ser edificado, ser conformado a Cristo, né? Você que não está em Jesus, venha se arrepender dos seus pecados. E a palavra que eu medito hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e vamos meditar aqui acerca do versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó Pai Santo, como o Senhor é bondoso, Pai, porque o Senhor nos concedeste a Tua palavra, nos concedeste o Teu Espírito, para que nós possamos Te conhecer, Pai, para que nós possamos Te adorar. Fala conosco através dessa palavra, que ela nos conforme ao Filho, que o Teu reino avance e o Senhor receba glória para si, em nome de Jesus. Essa é a primeira das bem-aventuranças, né? Então Jesus aqui começou a falar para os seus discípulos qual era o caráter de um verdadeiro cristão, né? De um cidadão do reino de Deus, né? Então, nessa vida, todos nós buscamos a felicidade, né? O hedonismo, né? Então, todo mundo busca da sua forma ser feliz, se satisfazendo em diversas coisas nessa vida, né? Alguns no casamento, outros no filho, alguns na família em si, alguns no seu carro, nas suas finanças, na sua carreira, né? Mas uma coisa que é certa e que todos nós concordamos é que todos buscam a felicidade nessa vida, né? Então, numa vida que tem o seu padrão de felicidade, Jesus começa a ensinar ali o padrão de felicidade daqueles que vivem, que inseriram, que ingressaram no reino de Deus, né? E a primeira característica daquele que vive realmente feliz é justamente essa, né? Ser humilde. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Então Jesus subiu ao monte, começou a ensinar seus discípulos, começou a ensinar seus seguidores. Ali nós temos o que nós chamamos de a carta magna, a constituição do reino de Deus. Ali nós temos o reino de Deus sendo estabelecido, o rei do reino, que é Jesus Cristo, e ele estabelecendo o padrão, né, ditando o modelo, a forma como nós vivemos e nós devemos viver. Né? Então ele começa, essa é a primeira característica, né? Ser humilde, né? E essa palavra no grego, na língua original no qual foi escrita, ela não nos remete apenas a uma pessoa que é pobre, que tem dificuldade para viver, que trabalha todo dia para se alimentar, não. Ela nos remete àquele que é miserável, ao mendigo, aquele que não tem força, aquele que é incapaz, que precisa dos outros até para sobreviver. Então, é nesse sentido que o cristão verdadeiro, ele é humilde, porque ele sabe de onde ele veio. Ele tem convicção de quem ele era. Ele sabe que ele não é um vencedor, como muitos teólogos dizem por aí, né? Os teólogos da prosperidade, ou os teólogos coach que agora estão surgindo bastante, que diz que você é bom, que diz que você merece, que diz que você tem que conquistar, que você é um vencedor. Não, meus irmãos, nós não somos vencedores. Segundo a nossa própria obra, a nossa própria justiça, a nossa própria força, se a vida fosse realmente um jogo, se der para usar essa metáfora, esse jogo nós teríamos perdido. Não agora também é consequência de um jogo perdido, nossos pecados pessoais, individuais, mas perdemos esse jogo lá no Éden, quando pecamos, nos desviamos dos caminhos de Deus, quando começamos ali transgredir sua lei, viver de uma forma injusta, viver na iniquidade. Então, se realmente vivêssemos um jogo, nós estaríamos derrotados pelo nosso próprio pecado. Então, você não é bom, né? Você não é bom, você não é o vencedor, mas, porém, contudo, todavia, em Cristo Jesus, segundo a obra que ele fez na cruz, sendo santo, perfeito, sem mácula, obedecendo todas as leis cerimoniais, as leis morais, não transgredindo a lei do Senhor, a obra dele imputada a nós, atribuída a nós, aí sim nós somos mais que vencedores.
apenas em Cristo Jesus. Não, irmão, o que eu digo hoje para você é que você fuge desse tipo de doutrina, você fuge desse tipo de ensinamento que diz que você é bom, que você merece, que você tem dentro de você. Irmão, nós não temos nada. A nossa melhor obra é considerada trapo de imundícia. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Então, se nós somos alguma coisa hoje, se nós fazemos uma boa obra, se nós conseguimos subjugar o pecado em nossa vida, se nós conseguimos ouvir a palavra de Deus, meditar, orar, tudo isso são meios de graça que nós conseguimos através da imputação da justiça de Cristo em nós. Enquanto que nossos pecados foram atribuídos a Ele, a justiça dele foi atribuída a nós, né? Então nós somos mais que vencedores em Cristo. Mas sem Cristo, o homem ele é pecador, está condenado. Deus está pronto para lançar a ira e lançar ele no fogo eterno. Você que não está em Cristo, que não pôde crer ainda, que ainda tem um coração de pedra, que tem a mente cauterizada, o coração obscurecido, meu irmão, se arrependa. Você não é bom, você não é vencedor. Esse teu orgulho, ele está te levando para o inferno. Seja humilde, reconheça a sua convicção. Tenha convicção, na verdade, do seu pecado. Reconheça a sua condição de pecador. Reconheça a sua pobreza, a sua miserabilidade, a sua pequenez. Se renda ao Senhor, porque a salvação só está nele. Se arrependa, meu irmão. Então, esse é o primeiro fruto, é a primeira característica. Todo cristão não é só um ou outro que precisa ser, não só são os pastores, ou Jonathan Edwards, ou Martin Lloyd Jones, ou George Whitefield, que precisam ter essas características das bem-aventuranças, principalmente essa da humildade. Todo cristão ele precisa ser humilde, porque ele sabe quem ele era, ele sabe a condição que ele estava, de condenado, a ira de Deus lançada sobre ele, pecando e ofendendo a santidade de Deus todos os dias, com sua iniquidade, vivendo de uma vida impiedosa. Então, quando você conhece isso, você tem certeza da sua condição, você tem convicção do seu pecado e você sabe que não tem nada de bom que agrade a Deus. E aí você se rende, e você se humilha, e você pede perdão, e você confessa seus pecados, e você clama pela misericórdia. Então, não é normal você ser um cristão orgulhoso, não é normal ser um cristão soberbo, altivo, arrogante, prepotente, insolente. Todo cristão verdadeiro, todo cidadão do reino de Deus que ingressou, que faz parte, que tem um Espírito Santo, que é santificado pela palavra, ele é humilde, porque ele sabe quem ele era, ele sabe a sua verdadeira condição. Isso nos traz humildade. Eu quero que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Quero que você medite nessa palavra, que ela te transforme, que você tenha convicção dos seus pecados, que você se arrependa, né? Que você deixe de se achar bonzinho, porque você não é bonzinho. Quem é bonzinho vai para o inferno, né? Só é salvo aquele que reconhece que não tem nada de bom, que não carrega nada. Só que essa obra ela acontece depois, não para salvação, né? Mas quando você é salvo, você faz uma boa obra, ela evidencia, e uma das evidências é essa, a humildade. Que Deus te ilumine, que Deus te guie nesse dia, nessa manhã. A graça e a paz do Senhor.